Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal, em que eu falo sobre estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o tema do vídeo de hoje, da live de hoje, é como fazer quem você ama parar de beber, mesmo que ele ache que está certo. Um dos desafios que você, familiar ou amigo de alguém que bebe demais, enfrenta ou pode estar enfrentando, é que essa pessoa causa uma série de problemas e ela não admite que está errada. E eu espero que ao longo desse vídeo eu consiga te mostrar vários caminhos para fazer que você vá parar de beber, mesmo que ele ache que está certo. Mesmo que ele ache que está certo agir do jeito que ele age. Mesmo que ele ache que está certo continuar bebendo do jeito que ele está bebendo. Porque, mesmo ele achando que está certo, existem vários caminhos para superar isso, para você conseguir fazer ele parar de beber. Primeiro vamos imaginar o seguinte, a pessoa achar que está certa, e às vezes a pessoa bebe e nem quer falar sobre isso, né? Teve um problema à noite lá, passou a noite toda fora, deixou você sozinho, ou enfim, causou alguma encrenca à noite. E daí no dia seguinte talvez ele nem queira falar sobre isso, porque para ele é um assunto pacífico, para ele está tudo certo, está tudo resolvido, está tudo certo, não tem nenhum problema. Agora, o que pode ser isso? Eu vou te convidar a pensar um pouco, porque na medida que a gente entende, a gente é capaz de desarmar, não é mesmo? Na medida que a gente entende o código de um cadeado, a gente é capaz de desbloquear, a gente é capaz de abrir esse cadeado. Então vamos olhar para isso, vamos imaginar aqui juntos, tá? Não é uma fórmula única e exclusiva que vai ser exatamente, mas vou te dar alguns fundamentos que você vai conseguir entender um pouco melhor, aprofundar um pouco melhor e reverter esse jogo, reverter essa história de que está certo e de que não precisa mudar. Então vamos lá. Quando a pessoa bebe e não quer nem falar sobre isso ou acha que está certo, podem existir alguns elementos, tá? Alguns elementos que eu vou trazer aqui em comum para você olhar, observar e pensar se isso acontece com a pessoa que você ama. Por exemplo, querer estar sempre certo tem um pouco da natureza humana, tem um pouco do alcoolismo. Por que uma pessoa vai querer sempre estar certa? Muitas vezes isso pode vir, né, de um desejo de se provar, de um desejo de ser melhor do que é, de uma insatisfação por natureza. Primeiro vem uma insatisfação com o que está acontecendo, e daí, em seguida, vem uma atitude compensatória para se livrar do desconforto, dessa sensação desagradável com o que está fazendo, e aí a forma de se livrar desse conforto é querendo se provar. É querendo não falar mais sobre isso, é querendo dizer que está certo, querendo nem abrir o diálogo. Só que a história é a seguinte, existe esse desconforto que está aqui, que é onde nasceu essa coisa toda, e na medida que você compreende isso, e você pode mudar e reverter isso, certo? Vamos lá, outras coisas que acontecem muito comumente com pessoas que bebem demais, e que podem representar essa coisa de achar que está sempre certo. Outra falei do desejo de se provar. Tem também o baixo repertório para lidar com as próprias emoções. Por exemplo, tem dificuldade de conversar para resolver os problemas, e daí vai deixando acumular os problemas e não conversa sobre eles, e não resolve, e daí vai ficando cada vez pior. E daí vai usando o álcool para lidar com isso, de uma forma toda atrapalhada. E às vezes esse buraco que o alcoolista se enfia, né, faz com que ele fique com uma visão de mundo temporariamente, tá? Isso não é o fim da linha, isso não é uma coisa estática, mas faz com que temporariamente ele possa ter uma visão de mundo que está mais modificada por conta do álcool e do seu contexto. Né? Ele vai começando a ver só o que tem de bom e aquilo que é ruim, vai ignorando cada vez mais, aquilo vai ficando menos aparente, vai meio que não olhando para a parte ruim sobre beber, e isso pode se transparecer como uma forma de dizer que está sempre certo. E outra coisa é a seguinte, é ter uma percepção baixa das próprias capacidades. Percepção baixa das próprias capacidades. Às vezes acontece, e é uma das coisas que faz o alcoolista querer continuar bebendo, é que ele pode ter um descompasso entre ele sonhar alto, o que pode ser bom, pode ser interessante, mas calcular mal o quanto ele é capaz de atingir aquilo. E daí ele pode ficar insatisfeito, porque o desfecho vai ser ruim, porque o sonho dele não era errado o sonho dele, mas ele precisaria de um pouco mais de preparo, e por essa baixa percepção das próprias capacidades, o que vai acontecer? Vai tropeçar no meio do caminho, e talvez no meio do caminho siga dizendo que está certo, mas existe uma forma de contornar isso.
Eu não estou falando que é uma falha de caráter. Ah, o alcoolista ele age assim, ele sempre está certo porque ele é um grande narcisista, ele é um grande psicopata manipulador. Não é isso. Não estou dizendo que ele é uma pessoa irrecuperável. Olha esse cara, se ele começa a achar que está sempre certo, se ele é uma pessoa que não admite que tem problemas, esse cara é irrecuperável. Tem gente que pensa assim, né? Para mim é um pouco impressionante. Mas olha, já que essa pessoa fala que está certa, ela não admite de cara que está errada, isso significa que ela jamais vai mudar, que ela jamais vai buscar uma vida melhor para si, que ela vai querer continuar vivendo essa vida ruim, horrorosa, para sempre. Ou porque é uma falha de caráter. Não é disso que eu estou falando. Eu parto de um princípio, um pressuposto básico, do comportamento humano, que é o seguinte, que as pessoas estão querendo viver bem. Todo mundo quer ter menos dor e mais prazer. Agora, as estratégias que as pessoas buscam para fazer isso acontecer, que podem variar. Mas ninguém está simplesmente querendo, olha, eu quero fazer o mal aos outros, eu quero ter uma vida ruim, eu quero ter uma vida pobre de sentido, de conquistas e de convívio familiar. Ninguém deseja, eu acredito que ninguém sonha com esse tipo de coisa. Isso faz parte desse contexto enrolado do alcoolismo que a gente está vendo aqui como desenrolar, certo? Agora, como superar esse obstáculo? Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, observar. Primeiro vamos observar. O que essa pessoa que está sempre querendo estar certa, o que aparece, o que tem por trás disso? Ó, atenção, o que eu vou dizer aqui é uma informação privilegiada. Essa informação que eu vou dar agora nesse pequeno parágrafo, ela é uma informação privilegiada. Ela serve para você entender, não serve para você usar para fora de imediato. Ela é um fundamento que vai fazer você, é aqui que eu estou pisando, mas não é para você pisar nisso que eu estou falando. Você vai entender a natureza disso. Olha, se na medida em que essa vontade de se provar que está certo, de nunca admitir e sempre querer ter a razão, na medida em que isso é uma defesa contra sentimentos de inadequação, né? Por exemplo, a pessoa vai lá e faz uma série de problemas porque está alcoolizada, porque bebeu demais, enfim, ela é subsuficiente em várias áreas por conta de beber demais. Isso tende a fazer com que a pessoa se sinta mal e ela pode estar compensando isso de alguma forma. Se for esse o caso, e aí é importante que você observe, só olha para isso primeiro, Se é uma pessoa insegura e que ela está provando, que é tentando se provar que está certa, que ela admitir de cara que ela está errada, adicionaria mais ainda sentimentos de inadequação. Então o que acontece? Se você percebe isso, você vai entender que para fazer isso mudar, você não pode atacar a inadequação imediatamente, ir diretamente justamente pelo mecanismo que faz a pessoa se defender, entende? Talvez ele se sinta mal com aquilo que está acontecendo com ele, mas ele não vai te dizer isso assim pela natureza da compensação desse sentimento de inadequação. Já pensou? Uma pessoa que faz tudo errado, que faz um monte de coisas erradas, que não se orgulha disso, a tendência é que ela não chegue dizendo, olha, verdade, eu sou a pior pessoa do mundo. E se chegar dizendo isso assim, desconfia, porque isso pode ser também uma outra defesa. Então eu vou puxar para um lado mais fácil, um lado mais seguro, um lado mais estável, que vale para todas as situações, certo? Então cuidado com essa coisa de querer competir com a razão, para tentar fazer admitir, porque isso pode alimentar mais sentimentos de inadequação, e daí, conforme você vai fazendo isso, vai acontecendo o quê? Tá, deixa eu voltar para a linha de raciocínio anterior. Seguinte, então eu vou te dar o solo palpável, o solo mais palpável para você caminhar, que é o seguinte, e aqui eu vou te convidar para olhar as coisas de uma forma diferente. Não é filosófica, tá? Mas é a seguinte, existe verdade absoluta? Qual verdade é mais verdadeira? A sua verdade ou a verdade dele? E a verdade, ou o que eu convido você a pensar, é que existem verdades dos dois lados. Existe a sua verdade e existe a verdade dele. E ambos têm uma sabedoria nata, pelo menos um grão de sabedoria nata. Às vezes é difícil, eu sei, às vezes é difícil você observar e acreditar nisso. Às vezes é difícil você considerar que o comportamento dele, por estar tão bagunçado,
tem alguma sabedoria nisso, mas existe uma verdade na verdade dele. E existe uma verdade na verdade sua. Pode ser verdade que ele se sente, que ele tem vontade de curtir e ele quer sair para espairecer e ele quer fazer isso bebendo. E que beber traz um certo alívio imediato. Pode ser, é uma verdade, é um lado de enxergar a história. É um lado, é uma parte da realidade. Agora, você pode olhar para a mesma situação e pensar, poxa, mas ele deveria passar mais tempo comigo, com os nossos filhos? Ou ele deveria passar mais tempo estudando, se preparando, arrumando um emprego? É outra realidade. Essas ambas realidades, elas são realidades possíveis e são realidades reais. Qual realidade é maior que a outra? Qual realidade ganha? E a ideia não é que exista uma realidade que ganha. Existe uma tensão entre as realidades, que acontecem ao mesmo tempo. E é claro, a situação se mantendo como está, não vai ser satisfatória para ambos vocês. E você está enxergando isso antes dele. Então, o que a gente precisa buscar aqui, o que você precisa buscar é solução para essa situação, para que ela modifique, para que você se sinta mais satisfeita. E até para que essa pessoa que você ama se sinta mais satisfeita também. E o que acontece quando tem realidades que são simultâneas, mas que não são compatíveis? Né? São simultâneas as realidades. A visão dele é simultânea à sua visão. E ambas têm um pingo de verdade. Ambas têm uma realidade. O que acontece na medida em que existe essa tensão? Quando uma pessoa puxa a realidade só para a sua própria realidade, quando a pessoa puxa a verdade só para o seu lado da verdade, isso cria uma tensão que faz o outro buscar olhar só para a sua própria realidade. E daí ninguém se entende. E aí ninguém se escuta. E aí você começa, se você pegar, por exemplo, começar a falar para ele, fulano, mas você fica saindo para beber e o coronavírus está aí e você não pode sair para beber, isso não faz mal para a saúde, isso pode colocar você em risco, isso pode me colocar em risco, isso está errado, fulano. É a sua verdade. E ela tem vários, né? A gente pode olhar para ela e pensar, poxa, realmente tem vários, faz todo sentido. Agora, se você brigar por essa realidade, ignorando a realidade que existe no outro, a tendência é que ele faça o mesmo e comece a tensionar a realidade dele como se fosse a única. Tá, isso pode até ser verdade ou não, ou isso nem é verdade, nem é tão problema, ele pode até inventar uma desculpa, de alguma forma ele vai tensionar a realidade para a realidade dele. E o que vai acontecer com isso? Ele não vai te ouvir, ele não vai pensar sobre aquilo que você está falando. Então, um caminho que você pode fazer quando existem ambas realidades é observar as duas realidades. É criar um caminho da síntese. Ok, a sua sensação é de, poxa, você está se sentindo entediado por estar em casa, você gostaria de sair, você quer sair para beber, e isso para você parece algo interessante, divertido, e ao mesmo tempo você sente que isso é importante para você, e ao mesmo tempo existe essa outra coisa, existe esse outro lado. E aí a gente busca a síntese, olha, então o que poderia ser feito? Então aonde poderíamos conversar sobre isso? Porque daí a tendência é o quê? Eu sei, pode ser um pouco desafiador no começo pensar, olha, você vai querer puxar muito para o seu lado. E talvez você sinta um pouco de ansiedade. Poxa, deixa eu logo falar sobre aquilo que eu quero falar para que ele me escute. Mas calma, cria o caminho da síntese entre as realidades. Ok, existe isso que você está falando, eu vejo isso, você se sente assim. Agora, existe isso que eu penso, existe isso que eu entendo, e eu gostaria que a gente pudesse conversar sobre essas visões diferentes. E você supera, tá aí beleza, mas ele está muito convicto com essa forma dele de ver, ele está muito convicto. Mesmo eu buscando a síntese, Vitor, ele está muito convicto de que ele quer fazer isso. Tá, aí tem a questão do momento, né? Momentos
Tem vários momentos que você pode buscar diálogo, nem sempre é o diálogo que vai fazer isso acontecer. A gente está falando das formas de enxergar a realidade e de formas que ele está agindo que são autodestrutivas, que ele vai tropeçar na própria realidade. Às vezes o que você precisa é só coordenar isso. Mas é o seguinte, primeiro você tem que olhar, se ele está tão convicto assim, olhar o que tem por trás disso. Por que ele está agindo como ele está agindo? Porque a tendência é a gente realmente não olhar, é você não olhar para o que está por trás daquilo que está se manifestando nessa vontade dele de mostrar que é a única verdade, a verdade dele. E às vezes você também não olha para a própria forma de por que eu estou agindo assim, por que eu estou querendo brigar pela minha realidade, pela minha verdade. Por quê? Porque por trás dessa vontade de brigar pela verdade, existem necessidades. Existem necessidades que, quando são observadas, abrem possibilidades de enxergar vários caminhos e não um único caminho. Por exemplo, se o estilo de vida dele atual é de fazer festas e farras, você pode observar aonde é que isso está afetando outras áreas da vida dele, aonde é que há o desequilíbrio nisso. Ele não precisa dizer, eu estou errado. Não precisa dizer. Porque ele pode dizer que está errado e continuar agindo mal. Não adianta dizer, precisa ver uma mudança concreta. Então, o que ele precisa é sentir que dói estar assim como ele está e que seria ótimo agir de outras formas. Que seria ótimo para ele próprio fazer isso. E que isso traria benefícios para ele na visão dele. Não meramente admitir que está errado para agradar outra pessoa. Por mais que ele possa fazer isso para agradar outra pessoa, é mais difícil uma pessoa agradar a outra, é mais difícil uma pessoa querer agradar a outra quando para isso passa a ser obrigatório ou passa a ser cobrado que ela admita que tudo que ela fez foi ridiculamente errado. Um pingo, às vezes, de reconhecimento da sabedoria do outro pode ser suficiente para desarmar essa guarda alta e fazer com que ele deseje essa mudança, deseje ouvir o que você quer dizer e deseje até fazer aquilo que você precisa e satisfazer as suas necessidades. Eu vou contar algumas histórias, tá? Algumas histórias. Tem uma aluna minha que tem um filho que não está trabalhando agora. Não está trabalhando, ela está sustentando esse filho. Enfim, eles fizeram vários combinados sobre como eles iam lidar com essa situação, mas ele estava então sem dinheiro, né? Sem dinheiro para beber, sem dinheiro para fazer uma série de coisas. E aí, beleza, tinha uma tranquilidade aparente. Só que ele foi lá e pegou o dinheiro, esse auxílio do governo, do Covid, e começou a guardar esse dinheiro só para ele. E ele estava devendo para a mãe de uns acordos que eles fizeram lá, que ela tinha ajudado ele. E ele pegou todo esse dinheiro, todo, e começou a gastar com festas. Por quê? Ele precisava se divertir. Por quê? Ele precisava espairecer. Por quê? Ele precisava curtir um pouco, não podia ficar só em casa, porque senão aquilo ia ser muito desagradável. E o que acontecia? A mãe dele olhava para isso e pensava, poxa, como é que pode ele achar que tem razão? Como é que ele pode achar que está certo fazendo isso? Né? Ele não está trabalhando, ele pega o auxílio-desemprego, ao invés de guardar esse dinheiro, ao invés de ajudar nas contas da casa, ao invés de pagar o que ele devia para a mãe, ele estava querendo sair para se festar, para se divertir. Agora, perceba que nesse momento, e ele dizendo que tinha toda a razão, daí quando ele ia sair para beber, a mãe dele dizia assim, olha, você vai sair de novo? Como assim você vai sair de novo? O que ela estava fazendo? E ele ficava bravo. Tá, vou, mas eu não vou beber. Aí o que acontece? Ela tensionou uma realidade, ele tensionou a outra realidade e ninguém ouviu o outro. E não foi possível naquele momento fazer a síntese. Talvez até pelo momento. Mas é o seguinte, mas logo adiante, o que aconteceu? Ela tinha razão, ela tinha uma razão na realidade dela de que se ele saísse para beber e gastasse o dinheiro dele, além de se colocar em risco, ele não ia ter dinheiro para pagar outras contas que são importantes. E o que acontece? Isso aconteceu.
ele acabou gastando todo o dinheiro dele e depois ele precisou pagar a conta do telefone. E aí, o que ele foi fazer? E queria comprar cigarros também. E não tinha mais dinheiro para comprar cigarros e nem para pagar a conta do telefone. E aí o que aconteceu? Aí, ao invés de ser ela correndo atrás dele para que ele não saísse para beber, foi ele correndo atrás dela para pedir auxílio para pagar a conta do telefone, para pagar a conta do cigarro que ele queria comprar. E, enfim, ele se sentindo todo cheio de razão. Olha, eu tenho razão, eu tenho direito de ter dinheiro. Olha, você sempre pagou o meu telefone, você sempre pagou as minhas coisas. Por que você não pode pagar dessa vez? Por que você não pode pagar dessa vez? E aí o que acontece? Ela poderia simplesmente ter puxado e falar, não, porque você é um irresponsável, porque não sei o quê. Uma série de coisas, tentando também ela ter a razão. Mas o que começou a acontecer? Ela começou a observar, olha, tem a sua realidade, tem a minha realidade e tem a síntese. E a síntese é que eu tenho expectativas, né? Eu entendo que você gostaria que eu pagasse a sua conta, eu entendo que você se sente até frustrado comigo, que você gostaria que eu pagasse a sua conta, você esperava isso de mim. Eu entendo isso. É uma realidade sua válida. E existe também a minha realidade válida de não achar que isso deve ser resolvido dessa forma. De eu acreditar que existem outras formas de você poder resolver isso. E eu desejar gerir as finanças de uma outra forma. Que é qual? Se configura por não pagar o telefone e o cigarro. E aí acontece o quê? Se cria pela realidade, pelo auto, né, pela atitude autodestrutiva dele, pela atitude não pensada dele, tropeça. E na medida que tropeça, né, um pequeno desconforto, não é um grande desconforto, um pequeno desconforto. Não estou dizendo que é para deixar ele se ferrar totalmente, não é isso. Mas ó, esse pequeno desconforto começou a criar o quê? E ela mudou essa postura dela e começou a buscar a síntese. De não se entregar para a realidade dele e nem forçar a realidade dela sobre ele. E o que aconteceu? Acabou que ela conseguiu ela conseguiu não pagar o telefone e ele pagou. Ela tinha o maior medo da vida. Ele deu um jeito, começou a se esforçar e pagou. Pagou o próprio telefone. Vitor, mas o que isso vai ter a ver? Ele não parou de beber nesse momento. Ele só pagou o telefone. Mas olha, ele começou a tomar uma atitude muito nova, que era de se responsabilizar mais por uma coisa que é dele. E isso, dia após dia, em pouco tempo, se traduz em resolver coisas maiores. E aí começa a ficar mais claro que, olha, a briga não é entre eu e você, não é entre você e a pessoa que você ama. A briga é entre o que ela faz e a realidade do que vai acontecer com o que ela faz. E você estando ali para poder coordenar isso, acelera demais esse processo. Agora tem outro caso que é o seguinte. Uma aluna minha me contou o seguinte, que o marido, ela ficava muito frustrada, porque o marido dela uma vez, ele bebeu pouca, não bebeu muito desta vez, mas ele bebeu um pouco, bebeu 1 ou 2 cervejas e saiu com o carro. Ele se achava bom para sair com o carro, saiu com o carro. E o que acontece? Ele bateu o carro, uma pequena batida do carro, uma pequena batida. Amassou um pouco ali o carro, não sei se quebrou o farol, mas foi uma pequena batida, não foi algo que machucou ninguém, mas de qualquer forma, daí ele chegou em casa, ela foi confrontar ele, olha, poxa, olha só, você fez isso com o carro porque você bebeu, você fez isso com o carro porque você bebeu, viu como você é irresponsável, pelo amor de Deus, eu vivo te falando para você não beber e dirigir. É verdade o que ela está dizendo? É uma verdade. E ele começou a fazer o quê? Ele começou a dizer, olha, não foi por causa do álcool, mas realmente foi desagradável ter batido o carro, mas foi um acidente, isso não deveria ter acontecido. É uma verdade? É uma verdade. É uma verdade parcial, né? A gente pode não concordar com isso. A gente pode achar que realmente é o álcool que causou esse desconforto, é o álcool que causou a batida do carro, mas isso nesse momento não interessa tanto. Interessa o quê? Que o carro é uma prioridade que deve ser mantida, que ambos concordam com isso. A síntese está no carro, a síntese está na segurança. Porque com o interesse na segurança, e o interesse em comum, ela passou a ter um argumento irrefutável.
Focando no interesse em comum, na síntese, passa a ter um argumento irrefutável. Irrefutável quer dizer o quê? Indiscutível. Porque eu estou falando de algo que lhe interessa e que interessa a nós dois. Agora, os pormenores de, por exemplo, claro que é grande, não deveria ter bebido, isso não pode fazer, isso está errado ter feito, ok. Mas a gente está falando aqui sobre, na medida que a gente fala sobre a síntese, sobre a segurança, sobre os interesses em comum, inclusive, que ninguém quer se ferrar, no fim das contas. Ele também não queria se ferrar, ele também não gostou de ter batido o carro. Na medida que se fala da segurança, se passa a ter um argumento irrefutável. E não uma disputa pela razão, mas uma luta conjunta, com responsabilidade compartilhada, né? Ele assumindo dele também, e você convidando ele para fazer isso de uma forma que seja mais fácil ele aceitar, falando sobre a segurança. Entende? Aí é a síntese daquilo que cada um está dizendo no momento. A síntese do que ele próprio estava manifestando no discurso de razão dele. Percebe? São as realidades que coexistem e que podem ser trazidas para a síntese. E a síntese tira a tensão dessas realidades separadas e tira a tensão da vontade de discutir, de se provar, de dizer que está certo. Agora é o seguinte, aí tem gente que pode estar pensando assim, mas Vitor, olha só, no meu caso, é ele que paga as contas, e então ele acha que pode mandar em tudo. Ele acha que pode mandar em tudo, que tem o direito de fazer o que ele quiser, porque ele trabalhou durante muitos anos. Então ele tem direito de pagar, de se divertir, de relaxar. Às vezes, quando tem que cuidar, cuida com o pensamento fechado. Cuida com o pensamento fechado. Pega o fundamento por trás do que eu estou falando. Dinheiro é só um aspecto, não é tudo baseado em dinheiro. Apesar de dinheiro ser sim um aspecto importante da vida. Né? A forma com a qual se gasta o dinheiro é importante, porque faz parte da gestão de uma vida adulta. Só que é o seguinte, numa vida familiar, se uma pessoa, seu marido, sei lá, paga as contas, ou o pai paga as contas, isso pode ser o papel na família que ele estabeleceu, o papel que vocês estabeleceram. E isso não dá mais direitos para um ou para outro. Cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel. E cada um tem expectativas em relação ao outro. E certamente ele precisa de coisas que dependem do seu relacionamento com ele. Ele tem interesses em coisas que dependem do seu relacionamento com ele. Então, mesmo que você não seja você que gerencia o dinheiro imediatamente, existem diversas coisas que fazem você ter muito valor dentro do relacionamento. E não é porque paga as contas que tem mais direitos. Os direitos, né, são os papéis da família e as necessidades precisam ser negociadas. Buscando a síntese. Ok, você tem a verdade que você acha que você paga as contas, você pode ter direito a tudo que você quiser. Eu tenho uma série de outras coisas também que eu gostaria que fossem diferentes. Vamos buscar a síntese. Vitor, então você quer dizer que eu tenho que me render a ele e eu tenho que assumir que ele tem razão, mesmo fazendo uma coisa que é absurda? Não é isso que eu estou dizendo, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, que você pode considerar absurdo uma série de coisas que estão acontecendo, mas nem sempre você precisa colocar isso dessa forma, porque, lembra? A sua realidade é uma realidade válida. Ele tem uma experiência, a experiência dele é válida. Por exemplo, é compreensível você achar que sair com o carro e bater um pouco o carro não matou ninguém, não causou nenhum grande prejuízo exagerado, não é algo que é impossível de ser resolvido. Isso é compreensível. Agora, eu não concordo com outras coisas. Por exemplo, eu gostaria que houvesse da próxima vez algum tipo de segurança, algum tipo de comportamento diferente. Eu valido a experiência, mas posso não concordar com a forma, com o comportamento. Percebe? É uma sutileza que abaixa a guarda de qualquer pessoa, tende a baixar a guarda de qualquer pessoa. Eu entendo que, existe um sentido naquilo que você diz. O que eu preciso são outras coisas que não invalidam a sua experiência, mas que nós podemos negociar outras formas de satisfazer aquilo que é importante para cada um de nós. É justamente o jeito errado você querer buscar estar certa acima de querer resolver. Eu até escutei essa semana
sei se eu já falei isso, mas escutei essa semana o seguinte, uma pessoa dizendo assim, olha, mas a razão, ela é irrefutável, a razão ela é a coisa perfeita. A razão que uma pessoa tem em um determinado assunto é o suficiente para que todos passem a pensar igual. Fulano, quando diz algo que tem razão, isso é suficiente para que todos passem a olhar e admirar aquilo e desejar aquilo da mesma forma. Eu espero que para você já esteja ficando mais claro que a razão, raramente, é o que faz um ser humano mudar o comportamento. Não, sabe por quê? Só estar certo, muitas vezes, não é o suficiente. Na maioria das vezes não é o suficiente. E você pode pensar isso em relação até a você mesmo. Você mesmo, pensa comigo agora, coisas que você gostaria que fossem diferentes na sua vida. No seu próprio comportamento. Que você olha e pensa, poxa, mas o certo, o ideal seria talvez eu me exercitar todo dia, eu ter uma alimentação mais saudável, o ideal talvez fosse eu ler durante meia hora ou 1 hora por dia, não sei o que você considera que seria certo para você. Mas não é só estar certo, existem vários outros elementos que levam uma pessoa a ouvir a outra, que levam uma pessoa a querer mudar. Então, o jeito errado é você querer buscar, olha, a minha verdade é a verdade absoluta e só ter a verdade é suficiente para que tudo seja resolvido. Então, esse é um jeito que vai te criar a tensão. E na medida em que cria essa tensão, né, você querer enfiar a realidade para alguém, ó, enfiar na cara dele a sua realidade, isso faz o quê? Isso cria uma reação corporal de estresse. Aumenta os hormônios do estresse, aumenta o cortisol e aumenta o instinto de luta ou fuga. Porque a pessoa começa a pensar em querer se defender daquilo que está sendo feito. Ela acha que ela precisa defender que ela não é tão ruim assim. Ela acha que ela precisa reclamar ou enfim, levantar a guarda para se proteger, para proteger a autoestima dela. E daí quando isso acontece, quando você briga pela razão e acionam todos esses hormônios do estresse, o cortisol, o que acontece? Se estimula mais o mecanismo da luta ou fuga e menos o mecanismo da reflexão e da busca por soluções. E aí começa a ser um papo que não leva a lugar nenhum, certo? Então o jeito certo é encontrar essa síntese, é conviver com a síntese, tirar a síntese entre as realidades, tirar o foco da disputa pelas verdades e focar no quê? No que precisa ser melhorado, no que precisa ser melhorado, no que você precisa se sentir melhor na relação, no tipo de vida que você gostaria de levar e daquilo que você, inclusive, espera dele. Aquilo, inclusive, que você espera dele. E não confundir, tá, necessidades com estratégias. Não confundir necessidades com estratégias. Quer dizer o quê? Você pode ter a necessidade real e honesta de se sentir mais segura, de se sentir mais valorizada. Isso pode ser uma necessidade, são necessidades, ok, isso é importante. Agora, estratégia seria o seguinte, Vitor, eu só vou me sentir segura na medida em que ele admita que está errado. Aí você está confundindo uma necessidade de segurança ou de ser valorizada com uma estratégia, que é ele admitir que está errado. Porque quando a gente coloca a estratégia como a única forma de satisfazer uma necessidade, a gente apaga, a gente bloqueia as várias possibilidades de resolver esse problema para que ambos fiquem satisfeitos. E assim, Vitor, tá, mas e o que isso tem a ver com parar de beber? Cara, se você está começando a entender, você vai perceber que parar de beber é uma consequência direta de uma vida realmente satisfatória, de uma vida satisfatória para ambos os dois. Se você não entendeu isso, anota, a sobriedade, parar de beber, é a consequência de uma vida satisfatória para os dois. Porque olha, primeiro passo, vamos ver aqui, você quer fazer que você vai parar de beber. Primeiro passo, tem que ficar claro para você que isso é algo que vai tornar a sua vida mais satisfatória, né? Fica claro, se não está claro para você, pensa um pouco e esclareça. Mantenha isso claro na sua mente. Que a busca aqui é por uma vida mais valiosa e mais satisfatória. E que também vai satisfazer mais as necessidades de quem você ama. Que também é uma busca por uma vida satisfatória para ele também. Para que você não se perca em estratégias únicas e se prenda nas necessidades que vão levar a ter uma vida valiosa. Porque elas
são muito mais difíceis de rebater e de esconder. E vou dar um pequeno passo aplicável aqui, tá? Por exemplo, se você está ressentida de que ele sai à noite para beber, e daí ele sai à noite para beber e você está ressentida, magoada, gostaria muito que ele tivesse ficado com você e com seus filhos à noite. E no dia seguinte, ele quer conversar com você como se nada tivesse acontecido. Como se ele tivesse certo de sair para beber à noite. E daí ele vai e continua. Daí você talvez queira não conversar com ele no dia seguinte. E ele vai e repete esse comportamento várias vezes. E deixa você sozinha em casa no final de semana, ou deixa você sozinha em casa à noite. Ok. Por quê? Ele acha que ele quer curtir mais à noite. O que você poderia fazer? Você poderia, ao invés de falar para ele assim, olha, você é casado, meu amigo, ou você, sei lá, entende? Pega o seu contexto e encaixa. Você é casado e você deveria ficar em casa. Você pode falar sobre aquilo que você gostaria que acontecesse. Olha, eu gosto de fazer pedidos claros sobre o que você gostaria. Por exemplo, olha, quarta-feira, quinta-feira eu gostaria de ficar com você, porque eu tenho sentido, eu tenho sentido vontade de estar com você, eu tenho sentido falta de estar com você, eu adoraria poder estar com você na quarta-feira à noite. E aí você coloca um pedido claro, verificável. O que isso vai causar? Causa uma conversa clara, verificável, sobre expectativas, sobre necessidades, e não sobre quem está certo, mas você está colocando uma expectativa, você está colocando uma vontade que você tem, e um pedido claro, que possa ser realizável. E aí se discute sobre uma coisa, daí você discute sobre estratégias, de como fazer, porque você está mostrando, olha, eu tenho aqui uma vontade de que você esteja mais presente em casa, de que você esteja mais comigo, porque eu ficaria muito contente com isso. E se você for falar e ele não querer ouvir, tá? Você vai falar, vai fazer pedidos baseados nas suas expectativas e necessidades, e se ele não querer ouvir, ok, ele não quer ouvir o que você tem a dizer, aí você volta, onde é que você fixa? Nas necessidades. Olha, eu vejo que você não quer me ouvir, mas eu gostaria de conversar sobre algumas coisas com você para entender melhor o que é que se passa na sua verdade. Claro que você não vai usar essas palavras, mas eu queria entender, você não quer ouvir, como é que você enxerga essa situação? Ah, eu enxergo que eu posso curtir e me divertir, eu não quero saber você enchendo meu saco. Ah, você imagina então que eu estou enchendo o seu saco. Olha, talvez eu não tenha me expressado da forma mais clara possível. Deixa eu esclarecer. O que eu estou falando aqui não é sobre tirar a sua liberdade ou sobre encher o seu saco. Eu estou falando aqui sobre o quanto eu gostaria de estar com você na quarta-feira à noite. E eu gostaria de poder conversar sobre isso contigo, do quanto eu gostaria de estar com você na quarta-feira à noite, do quanto seria bacana, quanto eu gostaria realmente, seria interessante para mim estar com você na quarta-feira à noite. E aí, mas eu não quero ouvir que você quer estar comigo na quarta-feira à noite. Porque eu não estou dizendo que ele está errado no que ele está fazendo, apesar de eu achar isso, de eu querer mudar isso, mas eu estou dizendo, olha, na quarta-feira à noite eu gostaria de estar com você, eu adoraria poder estar com você na quarta-feira à noite. Vamos falar sobre isso? Ah, não quero falar sobre estar com você na quarta-feira à noite. Opa, peraí, então o que é que está acontecendo? Por que você não quer estar comigo na quarta-feira à noite? Deixa eu entender, deixa eu escutar a sua verdade. Conforme você vai escutando a verdade, você vai abaixando a guarda. Ah, tá, você acha isso, você pensa isso. Essa é a sua opinião. Ah, entendi. Não é que você está sendo passiva, não. Não é que você está sendo, eu estou me anulando, não. Não é se anular, não. Você está aqui, tá, deixa eu ouvir. Deixa eu pegar a corda, deixa eu pegar esse novelo de lã que está se dando aí. E aí você faz o quê? Nem sempre ele precisa te ouvir com a palavra, que nem sempre é o melhor momento. Mas ele pode te ouvir igual essa minha aluna que eu te falei, que criou uma situação, que observou mais por trás e viu que existiam contextos em que daqui a pouco ele ia querer voltar. Ele ia voltar para a data, ele ia desejar ouvir. Porque o contexto ia favorecer isso. Porque a mãe não pagou a conta do telefone, entende? Não pagou porque é insustentável essa atitude dele. Na medida em que é insustentável, vai tropeçar. E vai tropeçar. E se ele não está te ouvindo hoje, daqui uns dias, ele vai ter um momento em que ele vai querer falar com você. E ele vai ter interesse. A não ser que existam alguns venenos do relacionamento que estejam acontecendo. Mas daí é assunto para outra live, porque tem alguns venenos que bloqueiam a compaixão. Tem alguns venenos que bloqueiam a compaixão e fazem
a pessoa não te ouvir e ela não se ouvir também. Mas daí é um assunto para outra live, tá? Não dá para colocar tudo numa live só. A Andressa está falando assim, ó, é muito invasivo te recomendar para um alcoólatra? É muito invasivo, não é que é invasivo, é que não é o propósito. Por que você vai recomendar uma pessoa que fala especialmente para familiares de alcoolistas, para o alcoolista assistir? Não, eu falo exclusivamente para familiares de alcoolistas. Exclusivamente, esse é o meu público. O meu programa online não é para alcoolistas, é para familiares de alcoolistas, para fazerem alguém que ama parar de beber. Então não faz sentido. Vai parecer que você está simplesmente querendo jogar o problema para frente e saindo de cena. E acho que essa é uma forma muito fácil de criar uma briga e um conflito. Um grande abraço, até a próxima e tchau!